Olá, pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aí numa edição do programa Educação em Foco, programa que tem o patrocínio, e idealização do Sindicato dos Professores de Campos e São João da Barra. Já perceberam que o programa hoje, aliás, não tem programa mais ou menos, né? A gente sai de casa, a gente se prepara durante uma semana para trazer o melhor para vocês. E o nosso entrevistado de hoje, eu vou dar só um spoilerzinho, mas daqui a pouco a gente conversa com ele, é o nosso amigo, advogado, professor Cláudio Andrade, já está aí, figura ilustre dos campistas, todo mundo conhece, não há quem não conheça o Cláudio Andrade. Vai falar daqui a pouco sobre um tema polêmico, direitos do consumidor, e a gente vai focar na parte da educação de início, tá? Mas isso é para daqui a pouco, porque a gente começa a nossa fala mostrando os nossos patrocinadores. Mas antes dos patrocinadores, eu preciso dar aqui uma notícia, porque tem gente que ainda não sabe, né? Foi fechado o reajuste, pessoal. 5% de reajuste para você, professor da rede particular de Campos e São João da Barra. Há anos a gente não conseguia fechar acordo coletivo no mês da data base, que era maio. Mais ou menos uns 8 a 10 anos, a gente não conseguia fechar. Isso causava transtorno, porque quando a gente fechava por dificuldade de negociação em outubro ou setembro, algumas escolas, todas teriam que pagar retroativamente, né, os 5%, no exemplo. E aí virava, às vezes, 30%, 35%, e aí vocês já sabem, né? Nem todas as escolas pagavam. É complicado o que eu estou falando aqui, né? Mas a gente recebia durante alguns anos, denúncias de que professores assinavam recibos que estavam recebendo retroativo, mas não recebiam. E aí, esse ano, a gente, graças a Deus, com muito esforço, a gente conseguiu fechar para o dia 1º de maio, que é a nossa data base, 5% de reajuste. Então, não vai ter aquele acumulado que vocês estão acostumados a receber. O certo é isso, tá, pessoal? Fechar no período correto, porque não tem nada que pagar. Então, no 5º dia útil, iniciozinho de junho, você já recebe com os 5%. Tá bom? Atenção. E se você não receber, aí cabe denúncia ao sindicato. Lembrando o nosso telefone, 999-555-339. Se não vier o reajuste nesse salário agora de 5%, pode denunciar. Algumas perguntas surgiram durante essa semana, nos últimos dias. Uma hora-aula que não é a hora-aula do piso, né? Aquela hora-aula que, por exemplo, tem colégio que paga R$30, R$35. Como é que fica o reajuste? 5% em cima do seu salário. Em cima do que você ganha, 5%, independente do valor. Não pode ser menor que o piso da categoria. Mas quem paga acima vai ganhar também os 5%, já no próximo pagamento, tá? Fiquem atentos. Vamos aí, olha, tem ali Carlos Augusto. Opa, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Mandei o link para você hoje, você é gente boa. Júcia, boa noite, Júcia. Júcia é a diretora regional da SEDUC, né? Secretaria de Educação no Noroeste. Ela trabalha lá em Itaperuna. É como se fosse o Fred de Campos, é a Júcia, minha amigona de Itaperuna, que cuida dos colégios estaduais do Noroeste, Bom Jesus, Itaperuna, aquela região toda lá é com a Júcia. Boa noite, Marilza. Boa noite, Rosana. Tem mais gente lá em cima, José? Vem aí pra mim. Boa noite, Verônica. Opa, Marília, que já papou o kit refeição para 4 pessoas essa semana, né, Marília? Tá aí, satisfeita. Vamos lá, vamos aos nossos patrocinadores. Cadê o FAD, meu amigo? O FAD arrebentou esse domingo, Dia das Mães, hein? Nossa, mãe, restaurante lotado, um cara, gente fina, simpático, olha lá. Restaurante do FAD funcionando no Automóvel Clube. Não tem como dizer que não é um local agradável, né? Eu já até expliquei pro pessoal. Não paga esse estacionamento. Você para no estacionamento ali em frente, né, da 13 de maio, do Automóvel Clube, que fica em frente à Secretaria de Fazenda da Prefeitura. Para ali e fala, vou almoçar no FAD. Passa por um corredorzinho, já sai direto na piscina, e aí você pode almoçar à beira da piscina ou dentro da parte interna do restaurante. O preço R$ 64,90, e se disser que assistiu Educação em Foco na hora de pagar, 10%. Olha aí. Quem tem isso?
Não é na hora, não é aquela propaganda enganosa de 10% para depois, não. É aqueles 10% na hora de pagar, né? Você fica na sua. Ó, o FAD é tão sensacional que ele faz isso. Você fica na sua, na hora de pagar você fala, olha, eu assisto o programa. E aí deu 30, cai para 27, né? É assim que funciona o restaurante do FAD. Comida árabe, brasileira e churrasco aquilo. Olha lá o telefone, 99713-2969. É isso aí, pessoal. E o outro patrocinador nosso, do nosso programa Educação em Foco. Vamos lá, cadê o Hortifruti das Palmeiras? Hortifruti das Palmeiras. Sempre existe um perto da sua casa. A minha mãe já virou freguesa, né? Mamãe tá pedindo desconto, hein? Ó, o pessoal aí do Hortifruti, mamãe já tá usando a amizade aqui, dizendo que ela compra porque ela assistiu o programa. Falei, mamãe, essa promoção é do FAD, não é do Hortifruti. Mas enfim, né? Mãe é mãe. Tá ali o telefone da central, 999-650035. Esse fica no Parque Santa Amaro, mas atende qualquer pedido. Você também pode pedir ou por ligação ou pelo WhatsApp. Recebe as melhores frutas, as melhores verduras, legumes. Eles fazem a seleção para você. Eu quero lá 1 quilo de batata, 1 quilo de cenoura. Eles vão pegar as melhores cenouras do balcão, vão mandar para sua casa as melhores batatas. E toda semana, a partir de terça-feira, tem promoção no Hortifruti. Coloca pra gente aí, Josiel, as promoções valendo a partir de amanhã até o próximo domingo. Vamos lá, eu já dei uma olhada que tem os ovos, não é isso? Aí facilita para o amigo aí, né? Porque nesse tamanhozinho não consigo. Aí, vamos lá. Olha lá, pessoal. O ovo aumentou um pouquinho, mas ainda tá R$19,99 com 30. Ovos brancos a R$20, vamos dizer assim, né? A beterraba tá sempre ali no encarte. Excelente, né? Legume. R$3,99. Inhame. É o festival do R$3,99, hein? R$3,99. Abacate. R$3,99. Maracujá, professor com maracujá, olha aí, tudo a ver, R$7,99. Ameixa, R$1,99 a cada 100 gramas. A uva Vitória, se não me falha a memória, é aquela que não tem caroço, R$7,99. Limão, né? Alguns brincam que é o rei do pomar, R$3,99. Estamos no mês da mexerica pocã, também R$3,99. Batata inglesa, um dos legumes mais versáteis, né? Você faz tudo com batata. R$3,99. Banana nanica, R$2,99. Preço excelente. Batata doce, R$2,99. Vou inverter a ordem ali, ó. Pera Williams, R$1,99 a unidade. Mamão também, R$1,99. Maçã, R$1,99. E para fechar ali, melão amarelo, R$4,99. Tem ali os telefones fixos e tem os celulares, sabendo que o central para pedido é aquele ali, ó, 999-650035. Essas promoções já estão valendo a partir de amanhã e vão até domingo em um Hortifruti das Palmeiras. E aí a gente sempre indica no Turf, Parque Santa Amaro ou no Alphaville, pertinho ali do Bar do Ronaldo, Cantinho do Peixe, pertinho da minha casa ali. Mas vamos lá, vamos iniciar nosso programa. Antes da nossa entrevista, tem uma mensagem de reflexão. Tá aí, Josiel? Coloca pra gente aquela mensagem de reflexão. 1 minutinho de vídeo, menos de 1 minuto, mas eu acho que vale a pena a gente iniciar a noite com essa reflexão. Oi, mana, tudo bom? É que eu tô precisando do meu diploma. Não, é outra. Aí. Essa aí, esse vídeo aí é da polêmica que nós vamos começar daqui a pouco, né, com o nosso entrevistado de hoje. Era uma vez um fazendeiro que ele vendia 1 quilo de manteiga para o padeiro toda semana. Depois de várias semanas comprando manteiga do fazendeiro, o padeiro decidiu então pesar a manteiga para garantir que realmente ele recebia 1 quilo de manteiga. Quando ele pesou, ele descobriu que a manteiga não tinha 1 quilo. E isso deixou o padeiro muito furioso. Ele se sentiu enganado e decidiu processar então o fazendeiro. No tribunal, o juiz perguntou para o fazendeiro qual que era o método de pesagem da manteiga que ele tinha. E o fazendeiro respondeu: meritíssimo, eu sou pobre, eu não tenho uma ferramenta de medição precisa, mas eu tenho uma
uma balança simples. Então a gente perguntou se o fazendeiro usava a balança para medir a manteiga. E aí ele explicou: meritíssimo, eu compro 1 quilo de pão do padeiro muito antes dele começar a comprar manteiga de mim. Quando ele traz o pão, eu coloco na balança e depois meço o mesmo peso em manteiga para dar em troca. Então, se o padeiro não está recebendo 1 quilo de manteiga, ele também não está entregando 1 quilo de pão como ele me prometeu. Qual que é a moral da história? Você recebe o que você dá. Se você tentar enganar os outros, você também vai ser enganado em troca. Se você quer tirar valor, gera valor antes. Olha aí, boa reflexão, hein? A gente só colhe o que a gente planta. Tá aí. O cara ficou questionando 1 quilo da manteiga quando vê o dono da padaria, né? Ele, na verdade, nunca cumpriu com a obrigação dele, que era vender 1 quilo de pão. E aí ele questionava o quilo. A manteiga era comparada com 1 quilo de pão que ele vendia. E assim é a vida. Ninguém vai plantar laranja e receber maçã. Não vai. Não vai. A gente só colhe o que a gente planta. Fica essa mensagenzinha aí para nossa reflexão do dia. E agora vamos à cereja do bolo, né? A gente costuma brincar com esse termo, com o nosso amigo, boa noite, amigo Cláudio Andrade, a estrela da noite. Boa noite, Fred. Parabéns por esse belíssimo programa, que eu já venho assistindo algumas vezes. Parabenizar a todos os amigos da técnica aí, a Letícia também que está presente. Eu estou aqui à sua disposição, muito honrado pelo convite. Nossa. Espero que eu seja útil. Não, com certeza. O tema do Cláudio Andrade hoje, né, do doutor Cláudio Andrade, professor também, né, lá da Cândido Mendes, né, pertence à nossa categoria dos professores da rede particular de Campos e São João da Barra, é direito do consumidor. Ele é advogado ligado a essa área de direito do consumidor. A gente vai começar, tem ali, ó, boa noite, desce aí, vê se já tem alguma pergunta. A gente vai começar com a parte de direitos. Marcelo Cruz, aí já não é muito com a gente. Ó, qual a possibilidade de fazer um pedido ao órgão competente de agilizar a iluminação do lado do CIEP do Esplanada? Muita escuridão e insegurança. Bem, esse programa aqui não é ligado à prefeitura, né? Mas fica aí, não deixa, né? CIEP Esplanada é um CIEP que é compartilhado. Ele de manhã, Estado, e à tarde a prefeitura que utiliza, lá no Parque Nova Brasília. É um CIEP, a diretora nossa do Estado é a Dani. Carlos Augusto, olha lá, Carlos Augusto adora, né, a figura do prefeito, né? Deixa pra lá. Vamos, daqui a pouco vamos focar no tema, depois a gente lê aquilo ali. Então, pessoal, nós vamos começar falando da parte dos direitos do consumidor ligados à educação. E a gente inicia com um vídeo instigante aí. Olha só, olha que situação essa aluna está passando num colégio, numa faculdade, numa universidade particular. Solta pra gente aí, Josel. Oi, mana, tudo bom? É que eu tô precisando do meu diploma. Ah, sim, você precisa pagar só uma conta aqui que está em aberto. Que conta que tem pra eu pagar? 1 mês de mensalidade aqui que tá em atraso. Não, mas vocês não podem me impedir de ter acesso ao meu diploma por causa de uma mensalidade que eu tô devendo. Senhora, esse é o protocolo, eu não posso liberar o seu diploma. Não. O Código de Defesa do Consumidor diz que essa é uma prática abusiva e ilegal, e também tem várias jurisprudências, ou seja, vários juízes do país já entenderam que essa é uma prática abusiva. Você não pode reter a minha documentação, o meu diploma, por causa de uma conta que eu tô sem pagar. Claro que é errado eu não pagar as minhas contas, mas eu preciso do meu diploma e a conta não pode me impedir de acessar o diploma. Senhora, eu não posso liberar o seu diploma. Como é que você vai continuar insistindo que eu tenho que pagar a conta para ter acesso ao meu diploma? Mano, pelo amor de Deus, até agora eu ainda tava mantendo a paciência, mas você vai querer que eu me exalte aqui agora. Não. Não, porque você não pode fazer isso. Caso você não queira me entregar o meu diploma, eu vou entrar na justiça com ação contra você, e além do meu diploma, você vai ter que me dar, sabe o quê? Uma bela de uma indenização. Aqui, ó, tá aqui o seu diploma. Ah, então você vai estar me dando o meu diploma. Foi exatamente o que eu pensei, né? Muito obrigada. Uma boa tarde, passar bem. E aí, doutor Cláudio, nessa situação aí, quem está certo de verdade? A escola que tentou segurar ou a aluna que não pagou uma mensalidade? A primeira coisa eu acho que a gente tem que deixar bem claro é que quando um pai ou a mãe, né, no caso de menores, ou até de uma pessoa adulta que busca um banco escolar, ela tem que analisar primeiro a sua condição econômica.
né? Você não pode dar um passo maior que a perna. Concordo, né? concordo. Às vezes você quer estudar em uma escola até um pouco melhor, mas às vezes a sua condição econômica não dá. Então é melhor você optar por um lugar um pouco mais barato, porque nós sabemos, enquanto professores, que quem faz a escola é a gente, né? Verdade, porque se a gente for passar em algum concurso pautado só na carga horária da matriz curricular, a gente não passa em lugar nenhum para nada. Né? Verdade, então, verdade. A gente tem que estudar muito fora da escola. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós sabemos também que essa tática de algumas escolas reduziu muito, mas ainda é uma tática, é a famosa preguiça de gastar com o seu jurídico. Porque toda pessoa que é inadimplente, a escola tem que cobrá-la na justiça. Ela não pode fazer a retenção de documentos. Porque quando se fala na retenção de documento, é uma tática, porque o direito do consumidor é formado de quê? De uma parte vulnerável e de uma parte forte. Nessa relação do requerimento de um diploma, é uma parte vulnerável, que é o aluno, e a parte forte, que é a escola. Você fala, por que a escola é a parte forte? Porque, em tese, ela tem uma condição econômica de PJ maior, ela tem condição de ter um jurídico escolar maior, ela tem toda uma estrutura maior contra um aluno ou contra o pai de uma mãe. Então, a relação ali faz com que o aluno tenha o direito ao diploma, mesmo que ele deva. Mas aí alguém pode perguntar, mas Cláudio, e aí a escola vai ficar sempre no prejuízo? Não. Todo mundo que deve uma escola, a escola faz uma notificação extrajudicial, ou chama os pais para conversar. Depois vai para a justiça. Vai para a justiça e faz ação de cobrança. Com certeza vai ter um acordo lá, a escola vai apresentar todos os débitos e aí a contestação do aluno e ele vai pagar. Agora, o diploma não. Nem o diploma, nem nenhum outro documento, nem nenhuma outra certidão. Pode ser retido. Tudo, nada pode ser retido. Aí... Por quê? Porque a escola tem a opção de não ser prejudicada. Qual é a opção? Gastar com um advogado, com seu jurídico e entrar na justiça. E aí vem a questão que você falou do bom senso. Se eu não tenho condições de bancar aquela escola, eu não vou matricular. Porque ainda, você sabe que tem muito isso, né? Eu acho que no Brasil inteiro. Um grupo de pessoas aí que matricula, paga a matrícula. Eu não estou fazendo defesa de ninguém, tá, gente? Estou falando de fatos. Sim, sim. Paga a matrícula e mais uma mensalidade. Leva o ano inteiro sem pagar. No final do ano, pega a transferência, vai para outra escola e aplica o mesmo golpe. O mesmo golpe. No final, estudou somente em escolas particulares, às vezes até caríssimas, que nunca poderia, né, arcar com essa despesa e não teve documento retido. Não, quer dizer, eu já participei do jurídico de escola de cobrança e as desculpas são absurdas, as mais absurdas. Pago a matrícula, pago um mês, aí tem vários problemas, depois na rematrícula paga um pouco mais, enfim. É um problema grave? Mas ele tem que passar primeiro pela conscientização econômica de quem quer estudar. Né? E as escolas públicas, com todos os defeitos ou não, também são grandes espaços institucionais. Sim, então, sim. Às vezes, você não tem condição, tem que estudar um pouco mais para ir para uma escola pública. Agora, vou repetir aqui, nenhuma escola pode reter documento. Isso é ilegal. Muito bom isso aí, né? Que você tenha consciência ao matricular seu filho da onde a sua perna pode ir, mas também a gente sabe que às vezes a perna do início do ano não é a mesma que chega no final do ano, né? Imprevistos acontecem. Esses casos aí até são, vamos dizer assim... Tem assistente social para isso, né? Você conversa, colégios, faz um parcelamento, ajeita, né? O que não dá é para viver de calote, né? Viver de calote não tem condições. Aí temos outra situação. Pagar matrícula... Mas eu sei a resposta, né? Mas vamos lá. A maioria ali não sabe, né? O pessoal que está em casa, que vai assistir o vídeo depois, esse programa fica sendo reprisado todos os dias, das 14 às 15 horas. E depois vai para o YouTube para a vida inteira. Ganha o mundo. Né? Ganha o mundo. Pagar matrícula. A escola pode cobrar matrícula do aluno? Como assim? A matrícula tradicional? A matrícula tradicional. Aquela que... Porque existem 12 parcelas, mas tem escola que cobra a matrícula. Vamos jogar... Como se fosse uma inscrição. Na verdade, a matrícula, na minha opinião, e aí, né, a minha opinião, ela é o famoso 13º escondido, né? Sim. Essa é a grande realidade. Só que não deve ser cobrado, não né? deve ser cobrado, exatamente. O 13º deve ser pago e não cobrado. Mas aí, Fred, tem uma questão.
todas as escolas, acredito que todas, têm um contrato, né? E naquele contrato faz a previsão de 12 parcelas mais uma. Mas a escolinha... Não tem jeito. A escolinha da vovó, aquela escolinha lá da vovó do bairro, né? Tem umas escolinhas, né? Descanso da vovó, amor da titia. Temos escolas assim no Brasil, né? Em Campos tem, São João da Barra tem. Por quê? Nós fazemos parte desse país. Esse cenário aí não é um cenário, né, da cidade vizinha, não. Tem aqui na nossa região, né? Amor da vovó. A escola Amor da Vovó não faz contrato. É tudo assim, tudo de boca. E aí ela fala assim, olha, querido, tem que pagar a matrícula. A matrícula é R$100. Geralmente, quando as escolas fazem isso, elas nem cobram uma mensalidade a mais. Elas cobram como se fosse uma taxa para se inscrever. Essa taxa é ilegal. Também. É ilegal. Também. Né? Mas nós temos que lembrar, é uma prática antiga, comum, né? Porque existe o contrato escrito, mas existe o contrato verbal, que é o chamado de um bigode. Mas olha... Dessas escolinhas aí... a da vovó, né? Se for na comunidade ali, de repente até funciona os R$100. Mas dizer que isso é legal não é legal. Sim, é uma prática que existe. De costume. De local. É como se fosse assim, conseguir a vaga ali, eu pago uma inscrição. Mas dizer que é legal, não. E aí vem aquela famosa, início de ano, aquela famosa lista de material. Olha, por muito tempo eu tinha pavor daquela lista. Imagine a minha, que eram sempre vezes 2, entendeu? Eu tentava dar uma dribblada nisso aí, sabe? Porque eu falava assim, gente, olha só, elas vão fazer muito trabalhinho juntas na mesma sala. Educação infantil, né? Aí tinha aquela lista... Folha disso, folha daquilo. Nas escolas que as minhas filhas passaram, não teve esse problema. Mas a gente sabe que tem escola que pede, olha só, hein? Rolo de papel higiênico, pacote de copo descartável. Pode isso? Então, isso aí é item de lista de material? Nós temos 2 pontos importantes para colocar. Um que você colocou agora e um que eu lembrei. O que a gente tem? Todo pai e a mãe que recebe uma lista, ele tem que pensar assim: o que é de comum e o que não é de comum. Então, o papel higiênico é uma obrigação da escola. Seria uma espécie de material coletivo, de uso coletivo de higiene. O papel higiênico é da escola. O copo é da escola. O possível talher de plástico é da escola. A caneta de quadro. A caneta de quadro. O professor usar. O pilô. Agora... A matriz curricular existe, que na aula de desenho tenha esse material, que na aula de português esse material. Isso são materiais necessários para o processo educacional. Agora, tem um outro problema, que é o problema dos livros condicionados à empresa, como Bernoulli, né? Se não me engano, o nome é esse. Então você às vezes... Não fala nome não, porque... Sistema de ensino aqui em Campos é o que mais tem. Aí Fred, por exemplo, o filho dele está um ano antes do meu, quer me dar o livro, que é igualzinho, não pode me dar o livro, porque o livro está vinculado à empresa, que é uma senha que entra. Que é vendido na escola, que a escola ganha na mensalidade, é no livro. E outro detalhe, tem muitos livros, agora melhorou, mas nós já tivemos em Campos aqui há muito tempo atrás, a Secretaria de Educação comprou um livro que ele não tratava da territorialidade de Campos. Sim. Era de outros estados. O que é outro problema grave. Você tem que estudar o seu território, a sua geologia, a sua geografia, e não a geografia do Paraná, do Rio Grande do Sul, né? Isso também é outro problema. Toda escola, quando fizer a compra de material, ela tem que analisar, pelo menos, se o conjunto geral é um conjunto geral que abrange o país inteiro. E as peculiaridades... E não por modinha. Não por modinha, exatamente. E aí, esse livro... isso é motivo de briga, né? É motivo de briga, mas está sempre no contrato. O pai, quando assina, não adianta depois querer reclamar. O contrato geralmente diz que ele tem que comprar o livro novo. Claro, vinculado, senão não abre nem a senha. E, inclusive, tem materiais de estudo que estão ali dentro que você não vai conseguir abrir. A jogada dessas empresas de livro, e aí eu tô nesse ramo, gente, de escola particular, há 32 anos, não são 32 dias. Eu peguei lá atrás, quando os livros eram comprados nas livrarias, Noblesse, Livro Verde, e de repente essas livrarias todas faliram porque a escola começou a triplicar, dobrar o seu lucro vendendo livro. Tem escola que vende uniforme, tem escola que vende
Tudo. Então, ela ali, a mensalidade é apenas um detalhe. Às vezes ela só não vende educação, o resto... Ela só não vende uma educação de qualidade, mas o resto ela vende... É um comércio. E aí ela vende tudo. Nesse caso do livro, o livro não tendo mudança de um ano para o outro, tudo bem, você poderia usar, mas você assinou quando fez a matrícula, naquela empolgação, meu filho vai estudar na escola X, importantíssimo, R$1.500 a mensalidade, depois você cai a ficha, R$1.500 a mensalidade, o material é R$3.500 por ano, é nessa faixa, tá, pessoal? Não é por menos que isso, não. R$3.500 por ano, aí você vai somando tudo. O uniforme é R$90 a camisa. Uma camisa não dá, tem que ser 2, 180. 2 bermudas vai mais 150. O tênis, 300. A meia tem que ser preta. E tem que torcer pra fazer sol, né? Pra secar rápido, criança, porque senão não tem jeito. Comprando duasinhas só. Senão não e seca. Geralmente vem branco, né? Geralmente é tradicional o branco para poder ficar bem amarelado e você comprar a terceira. Mas enfim, você assinou o contrato na empolgação. O contrato tá dizendo, porque a evolução desse material didático é essa. Livro de livraria. Depois começaram a vender os livros do sistema, onde tinha muita confusão de que pai queria apagar as respostas do livro do irmãozinho ou do coleguinha. E aí, o que o pessoal começou a fazer? Ah, não, o material agora tem... impresso e online. E você é obrigado a comprar o impresso porque você tem que usar o online. O online está vinculado a uma senha. Essa senha eu só te dou, tá lá no... E outra coisa, assim, essa evolução... Dependendo do aparelho celular que você tem, você também não consegue estudar. Não, tá? porque não. Se você não tiver moderninho aí... Você não consegue. Vamos lá, de meia idade para cima, você não consegue. Porque o próprio aplicativo pesa e você não consegue abrir. Exige que você gaste com um celular mais novo. Toda uma rede de comércio prontinha para você tentar estudar. E muitos têm que ter a matéria online, porque aí o que você faz? Você vai lá e vincula uma atividade para nota que está online, entendeu? A Rosana tá falando até um negócio interessante, levar uma semana lendo o contrato. Você sabia, Rosana, que os contratos agora eles precisam ser mais curtos mesmo e com a linguagem mais legível, porque era um pequenininho que ninguém lia. E né? enormes. E você não precisa assinar, Rosana, esse contrato na hora não, tá? Se você quiser levar para um advogado, para um amigo que tenha mais entendimento, você não precisa assinar aqui no ato do momento, não. A vaga tá ali e você vai primeiro olhar com calma. Um abraço pro Átila ali que tá conversando. Só a camisa 10 nessa bancada. Um abraço. Ele pediu um abraço pro pessoal da Baixada. Ele é da Baixada Campista, né? A gente sempre manda um abraço pro pessoal lá do Farol. Bem, então vocês perceberam, né? A evolução do material didático. Hoje você assinou, gente, já era. E aí, quando você matricula numa escola de 1.500... o livro não é menos de 3.500. Você tem que pensar nisso. Não dá para você ficar imaginando. E aí, gente, vamos lá. Cada macaco no seu galho. Né? O ditado popular, né? Perfeito. Porque o seu filho tem que se adaptar à escola. Nenhuma escola vai se adaptar ao seu filho, porque a escola trabalha de forma coletiva. Não dá, eu sempre falo isso, né? Eu tenho exemplo na família, isso aí não dá para você ficar dando soco em ponta de faca. Você tem que trabalhar, colocar onde a sua realidade permite, né? E essas escolas, quem dera, né? Se elas pudessem dar educação financeira para os alunos desde o início, né? A gente vai trabalhar. Porque isso seria fantástico, porque hoje o caos em muitas famílias é justamente a dificuldade da organização estrutural da casa. Que já não tem do adulto, a criança já começa a estudar, não aprende, vira um adolescente, né, descontrolado e vai gerar uma nova geração. Acabou dando spoiler, tá? Semana que vem, o nosso convidado é um especialista em educação financeira e que vai falar... Olha só, coincidência. E vai falar de como funciona a educação financeira na escola. O que pode ser feito nas aulas, à parte ou dentro da aula de matemática, como exemplo de atividades. Ele é um especialista na área. Fred, eu tive até a oportunidade no meu Instagram hoje de colocar um texto de uma fonte, é o INAF, se não me engano. Como o analfabetismo rejuvenesceu. Sim. Hoje, o quantitativo de jovens que não leem é muito grande. Não leem porque os poderes federais, estaduais, municipais estão demorando muito a fazer a entrega dos livros públicos e as escolas não estão mais preocupadas com as suas bibliotecas alternativas. As pessoas não estão lendo. Não. Eu até brinco com meus alunos. Se o ladrão estiver sendo assassinado na 15ª linha, ninguém vai saber, porque para na 12ª. Eu imagino você que sendo professor da área de Direito,
Você não pode analisar nenhum processo pela metade ou por um terço do processo. E eu falo até das leituras densas mesmo, de você ler uma Clarice Lispector, de você ler livro mais denso. O poder de compreensão caiu muito, principalmente por causa desse resumo. E agora o site GBT veio para matar todo mundo, né? Você não lê mais nada. E cai tudo, e não cai só isso. Quando você lê menos, você se expressa pior, expressa vocabulário menos. curto. Você não consegue se fazer entendido muitas Sinônimo vezes. muito, você não consegue. Faltam palavras, né? Porque você não conviveu com aquilo ali. Meu avô faleceu, desculpe te interromper, não, tranquilo. com 98 anos, faz agora um ano. Meu avô sempre foi da roça, analfabeto, mas um grande empresário, atacadista, mas era a realidade das pessoas sem acesso à educação eram essas pessoas, as mais velhas, que estavam na roça, na lida. E isso agora, as pessoas hoje, se você quiser aí, você acessa a biblioteca de Alexandria, pô. E o jovem se dá o direito de não saber, por exemplo, quem é um presidente de república, o que está acontecendo no mundo, não sabem nada. É um caso não que leem nada. Ali, não sei se minha irmã está ali, né? Mas o meu pai é um exemplo desse. Ele não pôde, né? Faleceu ano passado. Ontem, sábado, ele estaria fazendo 90 anos, se vivo estivesse. Faleceu, vai fazer um ano agora em junho. Ele não frequentou os bancos escolares. Ele foi até a antiga 4ª série, né? Mas o que ele sabe, meu amigo, de história e história de campos, antes de morrer, enquanto ainda tinha total lucidez, o que ele me contou de história de campos, bastidores. Sim. Bastidores. Você imagina, meu pai era taxista. Meu Deus. Taxista de uma época, você imagina as coisas que ele não ouvia, de uma época que não tinha carro em Campos. As pessoas usavam bonde e o carro era apenas para levar ao médico. Sim, uma ou coisa quando alguém, de extrema urgência. Uma coisa assim, emergencial, porque eram poucos táxis também. E meu pai estava lá nesse grupo de taxistas, né? Foi diretor do sindicato por mais de 20 anos, do sindicato dos taxistas. Então ele não tem ele não teve a vivência do banco escolar. Mas o que ele sabia, né? Que Deus o tenha, mas o que ele sabia dessa cultura popular, né? E eu ia aprendendo junto, né? Vamos quebrar aqui o protocolo, né? Quando alguém parava no trânsito, eu criança, garoto, né? 9, 10 anos, alguém parava no trânsito naquelas ruas do centro estreitas e vinha alguém para conversar e coisa, atrapalhava o trânsito todo. Você sabe que o campista tem essa mania, fica né? por ali mesmo. Você sabe que é uma campista. Desce Mas você sabe que o meu pai explicava isso aí na parte histórica de Campos? Ele simplesmente gritava para a pessoa que parava o trânsito: sai da frente, finazinha! Aí eu, com 9, 10 anos, eu falei: papai, o que é isso? Quem é Finazinha? E aí ele me explicou a história. A Finazinha era uma mulher muito rica, ela tinha carro e ela parava o trânsito de Campos, que era muito devagar, e comprava tecidos, escolhia tecidos de dentro do carro. Ia o dono da loja de tecidos para Finazinha. Então, Finazinha não se importava quem estava atrás, porque não tinha quase ninguém para vir atrás. E ela tinha todo o glamour. Quer dizer, eu acho que nós temos síndrome de Finazinha aqui em Campos, entendeu? Porque a gente, quando para o carro, às vezes, para apanhar um filho, a gente quer nem saber se tem uma pessoa morrendo atrás da gente. Quando eu falo a gente, porque é uma cultura da cidade. A gente não se importa, muitas vezes, com os outros. A gente se importa Acho que a nossa emergência é maior que a emergência dos outros. É a única. Né? Aí, o pai de Cláudio Andrade conheceu meu pai, tá dizendo ali. Essa minha irmã que tá falando. Então, você imagina, eu cresci ouvindo Finazinha. E eu descobri quem era Finazinha, não pelos livros da escola. Casa essa que foi doada para o UENF. Que foi doada para o UENF. E aí tem essa parte toda. Mas vamos ao próximo assunto. Voltando ao nosso tema, né? Olha, polêmica essa pergunta aqui agora, hein? Ai, meu Deus. Essa aqui agora, ele fez por mais de 10 anos um programa chamado A Polêmica. E hoje agora ele tá aqui, ó, cadeira elétrica para o Dr. Cláudio Andrade aqui hoje. Essa aqui é pesada. Pagar extra em uma escola particular para o seu filho ter um mediador ou um cuidador. O cuidador é quando ele realmente não consegue se alimentar, não consegue ir ao banheiro sozinho, ou um mediador, que é aquela pessoa que vai ficar ao lado fazendo o acompanhamento, fazendo o elo de ligação do professor com o aluno. Pagar extra mensalidade para ter essa pessoa do lado do filho. Tá certo ou errado? Então, Fred, a gente tem que entender o seguinte: todas as escolas, sem preconceito algum, elas abrem para o ensino padrão.
Sim. Parte do princípio que as pessoas estão aptas física e mentalmente para exercer a função de aprender. Sim. Né? Obviamente que nós temos pessoas especiais, com peculiaridades diferentes. Qual é o conselho que eu dou como advogado? Que essas pessoas procurem escolas que já apresentam esta proposta de educação. Porque se ela apresenta essa proposta de educação, ela está um passo à frente. Ela está um passo à frente e ela tem o direito de cobrar. Aí você fala, por que tem? Porque o normal não é ter. Quando se tem a direção, gente, vamos também abrir o espaço para determinada situação, vamos abrir para determinada situação. Então, essas escolas, elas não são todas, mas as escolas que prestam esse serviço, elas prestam um serviço especial, um serviço de peculiaridade e precisa ser feito por profissionais gabaritados, treinados, formados, sob pena de ação indenizatória quando o serviço não é bem prestado. Mas você sabe que não pode ser qualquer professor. Essa é a grande questão, né? Tá o Fred e o Cláudio lá que não tem habilidade nenhuma para tratar com criança diferente, né? Especial, com alguma peculiaridade. Aí botam a gente para tratar dessas crianças. A gente não pode fazer isso. E a escola, às vezes, para economizar, bota na propaganda lindo que faz inclusão. Mas não tem inclusão porque não tem gente para fazer inclusão. Tá na moda da rede particular, principalmente. Aqui é uma escola que pratica a inclusão. E, nossa, mãe, eu utilizo esse texto demais. E agora eu vou dizer, essas escolas que já trabalham com bastante alunos atípicos, etc., elas normalmente não cobram extra. Pois é. Elas não cobram extra. Não cobram porque elas já têm a cultura desse atendimento. Mas agora, vamos voltar aqui. Tem que ter o profissional gabaritado. Não é o professor comum, que aí fica fácil, né? Vender um serviço que você não tem. É aquele profissional, inclusive, para proteger a própria escola também de algum equívoco e proteger quem está colocando seu filho lá. Está acreditando naquele sistema diferenciado. Entendi. Tudo isso, gente, foi naquela semana da matrícula, né? Aquela semana, você aproveita, leva uma semana, mas questiona, procura saber da escola, procura conhecer a escola. A gente aqui em Campos, não sei se é uma realidade de cidade do interior, sinceramente eu não sei dizer, mas a gente ainda tem uma cultura de trabalhar muito modinha. Sim. E a educação não ia ser diferente. Aqui na cidade, a gente tem moda até para funerária, pessoal. A funerária X foi uma funerária, no qual eu não vou citar nomes aqui, eu pago minha mensalidade, né, para não dar trabalho na hora que morrer. Mas, enfim, eu pago desde 2005, há 20 anos. Meu pai já fez uso, meu sogro também. Para por aí, né? Já foram coisas. Mas estou dizendo a você que essa funerária já não é da moda. Agora tem uma funerária nova que faz a coisa. E assim na educação, o colégio X, que é um colégio às vezes tradicional, eles perde o espaço totalmente, ele chega a fechar. Temos casos assim em Campos, e eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. O colégio chega num ponto de falência, de fechamento, e aí vem outra escola nova, uma escola nova, e aí começa aquela escola a explodir. Daqui a 20 anos, aquela escola murcha, aí vem uma outra geração. Isso acontece até com cabeleireiro em Campos, barbeiro. Quer ver você deu um exemplo, o colégio PA. Nossa. Trouxe para Campos uma visão que nunca teve. Modernista, todo mundo quis ir para lá, cosmopolita. Sim. Era a escola, os professores. Eu dei aula lá. Né? Eu lembro o Helder, Nilo, Marco Antônio. Sim. Eu tive o prazer de, antes de fechar, dar aula lá. Foi o primeiro colégio em Campos a ter ar-condicionado, salas climatizadas. Ninguém... Não tinha o calor de hoje, talvez, mas há 20 anos atrás era um luxo estudar no PA. Eram os melhores professores. Eu dava aula de inglês pro segundo, terceiro ano e pro pré-vestibular à noite. Tinha um pré-vestibular que bombava. Jô na portaria. Jô, colocava todo... Josimar Pires trabalhava lá também. Sim, era um colégio de ponta. O que aconteceu? Né? E aí, isso aí a gente está falando coisa, mas tem outros colégios que a gente não vai citar aqui os nomes, que tiveram o seu tempo de aula e agora fechado, né? Então, a gente tem que ficar sempre prezando pela qualidade. Tradição é importante? É importante, mas sempre manter os olhos na qualidade, seja de uma escola nova ou de uma escola tradicional ou de uma escola antiga. Não é por aí, né? É isso aí. Não vai ser a idade que vai definir. Não, tradição com atualização. Sim. Modernizar, né? Modernizar. Vamos lá, outra pergunta, vamos lá. Um aluno filmou o professor.
Agora, olha aí, pra gente que é professor. O aluno filmou o professor e esse aluno é tão levado que ele jogou nas redes sociais. É um aluno menor de idade. Essa é a situação. Um aluno menor de idade filma o professor e, em tom de ironia, deboche, ele posta aquele vídeo de ridicularização do professor nas redes sociais. O que pode acontecer? Primeiro que nós temos agora uma lei de proibição da utilização do aparelho celular, né? Não sei se está sendo cumprido e tudo. Vamos partir do princípio que ele descumpriu. Mas quebrou e colocou. Quebrou, Primeiramente, eu como professor... Faz o que com esse tem aluno? Tem muito aluno meu que grava vídeo. Não me filma não, porque eu acho que eles não tem essa... Ele pega só o áudio. Pega o áudio, mas pergunta primeiro. Porque Sim. a aula que eu recebo não recebo para ela ser gravada para casa. Verdade. Eu recebo para ela ser dada pessoalmente dentro de sala. Verdade. Mas ele fala, professor, trabalha à noite e tal. Aí eu autorizo. Uma vez o cara estava fazendo, eu mandei ele desligar e mandei apagar. Sempre com autorização. Sempre com autorização. Neste caso aí, todos os menores, quem são responsáveis por eles são os pais. Então, se esse vídeo cai na internet, há a possibilidade da retirada dele. O pai vai fazer um print, o professor, né? Vai fazer um print, vai registrar em cartório aquilo ali para ele ter a comprovação daquilo ali e vai entrar com uma ação de reparação de dano moral contra os pais, que são os responsáveis pela criança. Viu, pessoal? Tá? Nada então, de brincadeira de mau gosto. Só com né? autorização. Sem autorização não pode. A mesma coisa é o lado contrário. Claro. A escola não pode filmar um aluno onde o pai não assinou autorização. Não, E fazer propaganda com aquela imagem. É que todo mundo assinasse as coisas, a metade dos problemas estavam acabados. Verdade. A pessoa quer acreditar que o momento não vai acontecer. Quando Mas acontece, acontece. Né? Então, só com autorização. Olha lá, próxima pergunta. O que pode fazer... a escola pode mudar de grade curricular durante o ano? Não, matriz curricular ela tem que ser mantido durante o ano, claro. A mesma coisa mensalidade. Assinou o contrato? Sim. Então, esses contratos eles têm que ter um prazo fixo. De vigência. Né? Prazo fixo de vigência. Dentro do prazo fixo de vigência não se aumenta em hipótese alguma. Acabou o prazo de vigência, dá 30 dias para comunicar aos pais previamente para dar andamento ou não. Por isso que não é recomendável, praticamente é causa vencida, não fazer nenhum contrato semestral. Sabe por quê? Porque se a escola faz semestral e quer aumentar, está no meio do ano letivo. Tem aluno que vai sair e vai ser prejudicado. Então, Sim. o correto, o seguro, é o anual. Anual, entendi. Vamos lá. Pode haver negativação no SPC ou Serasa por falta de pagamento? De quê? De mensalidade? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Pode eu acho que é um chegar débito. uma instância, né, eu acho que é um débito. Sim. Eu acho que é um débito. Deve-se buscar diálogo. Sim, é aquilo que eu falo para você. Né? Primeiramente, a questão da escolha. Depois da questão da escolha, existe uma série de problemas. O pai perdeu um emprego, a mãe perdeu um emprego. Aí você vai à escola, tem assistência social, tem o jogo de cintura para se poder manter aquela criança lá, fazer um repactuamento. Agora, nada impede que esse débito gere uma impossibilitação junto ao seu CPF. Sim. É uma dívida. Agora, saindo um pouquinho, né? Vamos só na beiradinha ali, né? Depois a gente volta. O senhor advogado, né? Deixa eu falar só uma coisinha para acabar esse momento. Queria falar com todos que estão aqui que eu tenho muito orgulho de uma lei que eu fiz para Campos. Que bom. Que é inclusão... O doutor Cláudio Andrade foi vereador no penúltima gestão. Isso. Eu consegui incluir a Lei Maria da Penha na matriz curricular das escolas públicas e privadas de Campos. Então, vocês que são diretoras de escola ou conhecem os diretores que não estão cumprindo, dá uma chamadinha. Estudar a lei, não é isso? A lei é colocada como uma matéria complementar e ela obedece à faixa etária da criança. Então, ela não vai ser ensinada a Lei Maria da Penha como ensina para mim e para você. Não, Mas você pode trabalhar de forma lúdica. Isso, para fazer uma construção para que lá na frente a identificação desse homem para com a mulher, para com a namorada, para com a mãe, sempre uma relação respeitosa e o entendimento do não, o entendimento do limite. Então, do que pode acontecer se ele falhar. Então, essa orientação, eu acredito que lá na frente vai ter uma repercussão positiva muito grande. A gente vai tentar reduzir isso aí. Isso seria uma espécie de tema transversal, né, para você trabalhar. Exatamente. E aí você teria várias formas. Sim. Um teatrinho, né? Você palestra. Depois que você trabalha aquilo com a turma, você pode agora, vamos tornar isso aqui concreto. Vamos fazer um teatrinho. Ó, quem vai fazer o papel da mulher, quem vai fazer o papel da... Né, identificar o sexo oposto com respeito. Com respeito. Que não é objeto. Acho que isso é o mais importante. Parabéns. Essa lei, eu percebo, eu não sabia da lei, né?
E olha que eu trabalho com educação há muito tempo. Talvez precise Foi mais... no governo de Rafael. Então, talvez precise de mais, assim, efetivação Sim, eu não sei como é que tá, porque eu ainda não busquei saber, mas... Já fez a mão aí? Não, né, José? Não, tá quase, né? Tá quase. A mão é assim. 5 minutos que ele faz a mão. Mas vamos lá. O senhor, como advogado, né, dessa parte de consumidor, tirando aqui, nosso foco é educação, né? A gente já falou bastante sobre questões de educação, mas o que o senhor recebe, de repente, de demanda? Aonde que temos os maiores problemas na área do consumidor? Na área do consumidor, principalmente é na troca de produtos, principalmente nas compras online. Depois da pandemia, essa figura da compra online, ela ficou muito forte, né? E às vezes, Fred, você entra em um site e vê lá uma máquina de lavar. Você quer uma rosa, tá lá linda, a cor maravilhosa. Quando chega na sua casa, o rosa é opaco, o pé é diferente. Aí você quer devolver. E você tem o prazo de desistência, que é de 7 dias a partir do momento que você recebe o produto. Né? E tem um detalhe importante. Eu, numa situação dessa, juro, para evitar fadiga, eu ficaria com a máquina. Pois é. Não, a gente acaba aceitando para evitar problema. Pois é. Você imagina devolver pelo correio. Não, né, mas isso não é obrigação sua, não. Não, eles que têm que pegar. Existe uma cadeia produtiva. Sim. Desde que onde a máquina é feita, para onde ela vai para o revendedor, ela vai para a loja e vai para sua casa. Ela vai voltar o caminho. Ela vai voltar o caminho. E se viram entre eles. É um problema deles. Por isso que muitas lojas falam Olha assim... Olha aí, tá vendo? Por isso que a gente fala assim, você não quer comprar um ventilador de teto e botar uma garantia estendida, não? Não aceite nunca. O que é garantia estendida? É você pagar por um prejuízo de um produto que é frágil, que vai com certeza ter pouco tempo útil, e ele vai te fazer cobrar de novo. Sim. Não quero não. E você muitas vezes não vai até a loja reclamar daquele produto. Não vai reclamar do produto. Você paga e não usa. Com o seu cansaço, né? A ideia é trabalhar com o seu cansaço realmente. Quer dizer, olha a minha ideia. Numa situação dessa da máquina, eu ia usar a máquina do jeito que estivesse para evitar o desgaste. Não, e lembrando, existem também vícios ocultos. O que é isso? Eu comprei esse aparelho celular, garantia dele de 1 ano, beleza. Depois de 1 ano ele começou a piscar a tela. Eu vou lá e ele fala assim, não, já acabou de passar um ano. Não, eu quero que vá para perícia para ver se o vício é oculto, que é um problema que já tinha antes da garantia, mas só se manifestou depois que ela acabou. Perfeito. Entendeu? Então é vício oculto. Você sabe que eu tive... outra coisa, se ele for essencial para o seu trabalho, a cada dia que passa é mais, a loja tem que te dar um provisório, não precisa ser igual, mas para que você não tenha prejuízo enquanto o seu aparelho volta. Eu já tive no ano, acho que 2010, 2009, por aí, eu tive um Fiesta, né, um carro Fiesta, e fazendo revisões, eu comprei o carro zero, já estava no pós-garantia. Não tinha aquela coisa de negócio de 5 anos de garantia, não. Era coisa de 1 ano ou 2 e acabou. Enfim, eu já estava na quarta revisão, só que eu fazia as revisões todas na concessionária. Sim. Todas na concessionária, que era ali perto do Ferreira Machado. Onde hoje a Hyundai, era a Ford, né? Era ali. E aí, meu amigo, olha para minha surpresa. 15 dias, basicamente 2 semanas após uma revisão regular feita na concessionária, fora de garantia, o motor do carro bate. Meu Deus. E eu lembro naquela época custava 2.000 e pouco a parte na época era dinheiro, a parte que tinha que ser trocada do coisa. E eles não trocam o motor inteiro. Porque não trocam peça. Não. Essa questão que você falou aí de concessionária, infelizmente, a gente cada dia passa mais mantido a distância delas. Por quê? Tudo muito caro, né? Não se aproveita nada, mas você sabia que você pode agendar o dia da sua vistoria para você acompanhar e todas as peças gastas são suas. Sim. E, por exemplo, passou 2 anos de garantia, mas a pastilha de freio foi trocada depois, a peça tem a garantia dela própria. Entendi. Não está incluída na do carro. Entendi. Tá? Isso é muito importante ser colocado. E tem 2 coisas que vai dar muito ibope se falar aqui. Fala aí. Primeiro delas, 10% do garçom. E aí, Fred? Olha, eu vou ser sincero, né? Vou falar, o que eu faço? Se o serviço for bom, eu pago. Se não for bom, eu não pago e ainda digo, olha, vocês foram péssimos. Eu tenho essa frase, oh meu Deus, eu vou fazer o quê? Uma indelicadeza? Não sei, sinceridade excessiva? Não sei. Eu falei, olha, eu estou aqui há 2 horas, vocês me serviram um pedaço de carne, eu estou num rodízio, né? O rodízio eu deveria estar, né, sendo bem servido e, portanto, eu não vou pagar os 10% de garçom. Aliás, pode abater aí, não vou pagar. Eu faço isso. Então, o correto é o seguinte, já tem alguns lugares aqui em Campos que estão fazendo de forma muito correta. Ele traz a conta para você,
e ao lado ele traz uma máquina separada. Se o senhor quer pagar os 10%, bonito isso. aí a maioria até não consegue deixar de pagar, mas é uma máquina em separado justamente por quê? Porque a computação daquilo vai pro garçom. Se ela vai na conta geral, quem garante que o patrão tá repassando dinheiro para lá? Então, é uma máquina em separado. Aí você paga com gosto. Fred, você gostaria de pagar? É tantos por cento, garçom. Fica à vontade. Às vezes você dá 5, às vezes você não tem obrigação, mas você fala, não, eu quero, mas é máquina separada. No restaurante, não vou dar... Não tem Campos, não. Né? Foi lá no Rio, num shopping. A gente pediu, né? Eu com a família, um sanduíche e tudo bem, o atendimento péssimo, de alto nível. Eu nunca tinha entrado naquela hamburgueria, né, de alto nível. Tá? Segundo a minha filha, eu estava no melhor hambúrguer do Brasil. Você sabe como é que é adolescente, né? Papai, nós vamos entrar ali. Eu falei, olha, é uma vez na vida, né? A gente vai entrar e a gente vai entrar coisa. E aí, para variar, veio o meu barraco. Deu ruim. Né? Deu ruim, porque aí até então tava tudo bonito. Ela tirou foto minha, com o cardápio na mão, mostrando o nome do restaurante, tipo assim, papai hoje tá podendo, aquela coisa toda. Horas e horas e horas esperando o bendito sanduíche. Quando chega o sanduíche, eu já falei, se vier cobrar os 10%, eu não vou pagar. Minha esposa, pelo amor de Deus, não vai fazer barraco aqui. Não vou. Fiquei 1 hora esperando o sanduíche, não vou fazer coisa. Gente, quando chega a nota, você não vai acreditar, meu amigo. A maionese estava sendo cobrada à parte. A maionese que veio num pote assim, eu lembro perfeitamente, foi esse ano. R$8 cada maionese. E todo mundo pediu maionese. Nossa Senhora. Todo mundo. Pagou uns R$50 só de maionese. R$32 de maionese. 8 vezes 4 pessoas, R$32. Olha, aí veio o barraco. Eu chamei o gerente. Eu falei, eu quero pagar o senhor. O senhor pode receber para mim? Olha, pode tirar 10% de garçom, porque vocês são péssimos. O atendimento é horroroso. Isso aqui só tem fama de bom, mas é horrível. O hambúrguer até que passa, mas também o preço não é barato. E outra coisa, a maionese eu não vou pagar. Porque se eu soubesse que uma maionese custava R$8, moço, eu não ia pedir uma maionese para cada um. Eu ia, no mínimo, pedir um pote de maionese e nós 4 comeríamos. Olha só, se eu ver, sobraram 2 potes sem ninguém botar a boca e eu vou ter que pagar 4 potes de maionese. Ficou um clima assim, né? Sabe aquele climão? De digestão. De digestão que você acabou de comer e você já está debatendo. Eles tiraram. Fred, tem 2 coisinhas, eu sei que o seu tempo vai lá. Eles tiraram da nota, tiraram. Cover artístico. Ali, ó. Eu não gosto de pagar o cover artístico. Cover artístico é só de música ao vivo ou banda. DJ, você não paga cover artístico. E tem que avisar você o DJ, antes. mas o DJ é uma pessoa ali. Não, mas a música não é dele, ele paga o ECAD. Ah, tá. Ele só tá ali pra mexer no instrumento. Só tá pra mexer. Entendi. DJ não se paga. Já me xingaram uma vez, mas não é culpa minha, tá na lei. Tá na lei. Agora, música ao vivo e banda, tem que estar o papelzinho na mesa, ó. Cobramos cover artístico. E é obrigado. E o cover artístico depois que a banda começa. Porque às vezes você chegou no bar 7 e a banda começou a tocar 9. Não tem doer. Você foi embora antes da banda começar, não vai pagar cover artístico. Sim. Não, tá? Isso aí eu fico atento. Você tem que ouvir a música. O mais triste é quando você não tá afim de ouvir aquelas músicas, né, sim. que eles tocam. Mas aí, enfim, né? E por último, produto em promoção. Pode ser trocado, tá? Tem muita loja que fala, tá em promoção, a gente não troca. É muito comum. Troca sim, porque produto em promoção também pode ter defeito. Agora, voltando pro meu carro, pra gente terminar esse assunto. Fiquei 60 dias, 2 meses praticamente sem carro. E não te deram um carro. Me veio um carro com motor novo. Também eu tomei ranço do carro, passei à frente, né? Eu falei, vai que dê zebra de novo, né? Não esquece isso. Mas eu fiquei 60 dias sem carro, levando raio. Não tinha Uber naquela época não, tá? Era ônibus. Puxa. Ou táxi, né? Ou táxi. E você imagina pra aula de táxi, Nossa. Era pesado. Mas vamos lá. Ó o sorteio, vamos lá, o sorteio do kit para 4 pessoas do restaurante do FAD. Você ainda escolhe, hein? Agora o FAD está com churrasco, já tem mais ou menos umas 3 semanas que ele voltou. O sorteio é eletrônico, sabe, Cláudio? Ah, é? É, ele vai sortear ali. Se quiser compartilhar a tela aí pro pessoal perceber em casa que não tem maracutaia, não tem. Letícia perdeu aí, ó, de concorrer aí. Não, se ela escreveu, ela entra ali dentro do sorteio. Achei de fome. Qualquer fala ali, na verdade, é sorteada a frase que você coisa. Legal. Então eles pegam, o sistema eletrônico pega uma frase, quem falou a frase ganha o kit para 4 pessoas. Se ela falou... Vamos lá, você vai gerar... Compartilha pro pessoal perceber, fazer uma auditoria aí. Vamos lá, roda aí. Tem que estar no Face, né? Tem que ter comentado no Face. Você não tem Face, né? Pois 58. O quê? 58 comentários, né?
Vamos lá, olha aí, 3, 2... Prepara as palminhas pra gente ver o vencedor. Caio! Não conheço o Caio. Tá conhecendo hoje, Caio Boiá. Caio Boiá. Como é que a gente faz numa situação dessa? O Caio, prazer, parabéns, cadê as palminhas? Vambora, né? Porque o Caio eu não conheço, que não vai ter palma. Caio Boa é cavaleiro noite. lá. Você conhece o Caio? Não. Também Ele não. tá de cavalo. Ah lá, é. Caio Boiá. Caio Boia, não dá pra reconhecer a foto. Enfim, o Caio ganhou o kit refeição para 4 pessoas. E aí, Caio, passa o telefone da rádio, Josiel, que aí você faz aquela ponte. O Caio liga pra rádio e a Josiel passa o meu telefone pro Caio, pra não ficar aquela coisa, faz uma corrente aí. Bem, pessoal, Josiel nem fez a mão ali, mas já... Se ele fizer a mão agora, já vai aparecer... Não vai aparecer dedo nenhum, né? Enfim, chegamos aqui a mais um final de uma edição. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Eu espero que você tenha sentido à vontade, porque aqui não é jornalista. Aqui é um professor que tem um bate-papo, né? Ótimo. Mas deu para esclarecer bastante coisa, né? Gostei bastante. Pena que o tempo passa rápido. Passa muito rápido. Você viu que voou, né? Mas na próxima rodada você me chama de novo. Você gostou, Faz né? direito de família. Nossa, divórcio, pensão alimentícia, investigação de paternidade. Olha aqui, tá sendo gravado, né? Isso aí não é uma aquela coisa assim, depois não vou nem atender o Fred. Ó, se for o Fred, não atende, hein? Família, não atende o telefone, bloqueia. Direito de família. Vambora. Cara, isso aí dá uma polêmica. Você vem mesmo? Claro, maior prazer. Mês que vem, Tá entendeu? bom. Mês que vem, em julho, nós vamos falar direito de família, porque envolve todo mundo. Oi, o quê? Ué, Caio? Sobrinho seu. Mas eu não reconheci a foto. Que sobrenome é esse, gente? A família não tem sobrenome Boiá, não. Que doideira é essa? Caio, filho de Adriano. Ah, tá lá, filho de Adriano, irmão da minha esposa. Agora, Caio, os adolescentes, né? Vão criando sobrenomes. Boiá. Caio Boiá. Caramba, Caio. É essa aí. Pois é. Só não pode levar o tio nesses 4 do almoço, não, hein? Ah lá. Não. Eu ainda... mas você não sabe da missa metade, né? Quem foi sorteado na semana anterior aí, né, Josiel? Foi minha esposa. E a gente tentou coisa, aí o pessoal ali deixa disso, ela ganhou porque ela assiste todos os programas, não sei o quê, mas nós não pegamos ainda não. Tá aí, Fádio, ainda tem um almoço pra mim ainda, tá? Porque família, né? 4 pessoas, dá direitinho. Tá vendo? Maravilha. Então, pessoal, a gente está chegando aqui. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa? Assim? Não, já deixou, né? Eu quero te agradecer. A próxima... Já está pronto. Mês que vem, se Deus Dr. quiser. Cláudio Andrade de novo para falar direito de família. E aí, o direito de família, nós vamos fazer aqui igual o programa do Ratinho, né? Que vão vir as perguntas ali e a gente vai mandar duas caixinhas 2 dias antes no Instagram também. Faz. É muito bom isso. Vambora, muito bom, porque essa coisa de interagir, né? E tem essa dúvida e tem dificuldade de ter um advogado, às vezes, à disposição para tirar essa dúvida. A gente ajuda. E a gente aproveita. As pessoas vão sempre falar assim, né? Meu primo, né? Mas na aula é assim mesmo, aluno quando pergunta, assim, eu tenho uma vizinha que separou do marido. A vizinha, R$50 aí, bota aí. A vizinha separou do marido, mais ou menos por aí, né? Cada um conta a sua história. Mas enfim, pessoal, chegamos a mais um final do programa Educação em Foco. Semana que vem, acontecendo tudo certo, a gente já deu spoiler, acabei dando, né? Nós vamos ter um especialista em educação financeira que vai falar de como trabalhar esse tema dentro da escola, desde os pequenininhos até os maiores, tá? Nosso convidado da semana que vem, e a gente se encontra lá. No mais, boa noite, uma excelente semana para todos vocês. Tudo de bom.